Bom dia, a paz do Senhor, a paz de Cristo, graça e paz. Como todas as saudações cristãs, a gente quer agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu quero agradecer a Jaque, que nos convidou. Me sinto muito honrado de estar aqui. Dou graças a Deus. Eu estava ali e pensando assim comigo: Senhor, esse é um ambiente de respeito. É um ambiente onde histórias estão aqui. Cada pessoa que está aqui é uma história, é uma jornada. E a jornada na vida de vocês é linda, porque eu imagino que muitas coisas aconteceram, mas vocês têm a experiência da vida. Quem sabe na juventude errou, tropeçou, mas hoje é a mente da experiência, sabe dar o conselho. E é tão maravilhoso estar aqui, meus queridos, porque eu tenho um carinho muito grande pela melhor idade. Eu tenho um respeito muito grande por vocês. Minha mãe recentemente completou 83 anos de idade. Passou pela pandemia. Vocês também passaram pela pandemia, venceram e estão aqui. Meu pai, ele já partiu em 2005. 6 meses antes, com 65 anos de idade, meu pai faleceu. Mas 6 meses antes do seu falecimento, ele teve um encontro com Jesus. 6 meses antes, eu pude vê-lo vir à frente, eu pude acompanhar ele ofertando, eu pude acompanhar ele doando alimentos, eu pude acompanhar, eu recebi uma ligação dele dizendo assim: meu filho, você pode vir aqui para fazer aquela oração que você fez? E a gente vê a palavra de Deus se manifestando. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus, serás salvo, tu e a tua casa. E aí o nosso querido irmão que veio aqui, que fez a oração, que falou o nome do Rodney. Rodney e a irmã Josete. E falou dos seus irmãos, da sua família. E a gente quer hoje na palavra de Deus usar esta situação e crer que o Senhor vai dar a resposta. Então fica o meu carinho, fica o meu respeito, o meu agradecimento, Jaque, muito obrigado de coração. Assim, eu estou muito feliz, um pouco emocionado, porque eu costumo dizer que eu sou meio amanteigado, né? Choro, derreto na presença de Deus e vou contar, né? Minha época quando criança. Eu tenho 54 anos de idade e quando criança, imagina lá na primeira série, na segunda série, quando chegava a ficha de chamada, era para mim um pânico. Alexandre, Bruno, Carlos, vai chegar na letra D. Vai chegar na letra D. O que essas pessoas vão... Daniel, Denilson. Agora chegou minha vez. Deus Leno. Aí o professor sempre parava, ou a professora sempre parava. Eu disse: Deus Leno? Quem é Deus Leno aqui? Aí todas as crianças já estavam rindo. Era sempre assim. Todo início de ano, para eu chegar na escola, as primeiras aulas, eu tinha aquele sofrimento. Eu sentia como criança, porque o bullying, que a gente fala tanto, e eu chegava para o meu pai: pai, por que o senhor colocou esse nome em mim? E ele sempre respondeu assim: era o nome de um jogador de futebol. Eu queria fazer uma pergunta. Alguém conhece o nome de um jogador de futebol igual ao meu? Alguém? Nem eu.
Nem eu. Então eu acredito que foi força da imaginação, força da inspiração. E no meu trabalho secular, as pessoas costumam sempre brincar, né? Falam assim, Deus lendo, Deus escrevendo, Deus sorrindo, Deus falando. Hã? O que você está... A gente não diz assim, o que você está lendo aí? A gente costuma dizer assim, o que você está lendo aí? Hã? Então, Deus lendo, Deus falando, e sempre fazem essas brincadeiras. Bom, como já foi dito aqui, do desafio, a Jaque mencionou, do desafio que é ser pastor da igreja digital, que é você cuidar de pessoas à distância, é você cuidar de desigrejados, é você cuidar de pessoas que estão no hospital e não podem se locomover. Quantas lives de oração já tivemos em que a pessoa se conecta e a pessoa está no hospital, ela está com o celular e ela está acompanhando um momento. A igreja digital, ela tem uma vantagem quando comparamos com a igreja física. Porque a igreja física, como a que estamos aqui, você se deslocou da sua casa para vir para a igreja. A igreja digital vai até a casa das pessoas. A igreja digital entra no lar das pessoas. E se você, a palavra de Deus diz que o Senhor bater a porta e se nós abrirmos, o Senhor vai entrar e vai cear conosco. Então, quando as pessoas se conectam, elas estão abrindo uma porta para que Jesus possa entrar e tocar nos corações. Então, nós temos, qual é a visão da igreja digital, da Global Church? É estar em todos os lugares onde não existe uma igreja batista atitude física. Então, por exemplo, nós temos família, uma família que está lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Temos uma família que está em Cuiabá, Mato Grosso. Temos uma família que está em Recife, Pernambuco. Temos uma pessoa que está na ilha de Malta, que fica entre o sul da Itália e o continente africano. Temos uma pessoa que mora em Nova Jersey, Estados Unidos. Temos uma pessoa que vai se batizar dia 11 agora, que mora em Resende. E ela vem de ônibus e sábado ela vai estar com a gente participando. Uma pessoa que se converteu na igreja digital. E todos esses lugares que eu falei não tem ainda não tem uma igreja batista atitude física. Mas o que a gente sonha é ganhar a pessoa, depois ganhar a família, depois nascer uma célula, depois a célula se multiplica, depois dessa multiplicação vai chegar uma estrutura de ter um point, que é buscar um lugar para que eles possam se reunir e vai nascer uma igreja. E Deus nos acompanhará em cada ciclo. Então, o pastoreio da igreja digital é um pastoreio muitas vezes de solidão, porque você está ali falando para um celular, você está ali diante de uma câmera, você está no computador, você está falando para o computador, olhando a imagem de uma pessoa, mas muitas vezes, ou muitas pessoas conectadas, mas você está ali sozinho numa sala. Eu queria pedir para o Victor, se a gente pode colocar a arte de novo. Essa live de oração com o pastor Áquila, ele vai contar a experiência. E eu só queria mostrar essa parte aqui, ó. O Instagram da Global é @atitudeglobal, aqui tem um pontinho, .church. @atitudeglobal.church. Quem tem Instagram aqui? Ah, todo mundo tem Instagram. Se você puder, então, já se conectar na Atitude Global para você acompanhar tudo o que é divulgado, tá? E é desta forma, todos os dias tem um versículo bíblico. Todos os dias tem uma postagem da palavra de Deus. E nós vamos ter um tempo de oração com o pastor Áquila, que está em loco. Está lá em Porto Alegre. Está vivendo ali. Ele está vendo, nós estamos vendo por imagens, mas ele está vivendo ali no local.
toda angústia, sofrimento, ele vai poder dividir a experiência. E então, 8 horas da noite, amanhã, a gente está falando que é sexta-feira, parece que está longe, né? Mas é amanhã, tá? Vamos para a palavra de Deus? E eu vou ser muito objetivo aqui, mais uma vez. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 13. Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. Mais uma vez, Jaque, muito obrigado pelo convite. E ela me chamou, me chamou algumas vezes, a gente teve que ajustar a agenda e graças a Deus o Senhor nos deu a oportunidade deste dia. Lucas capítulo 13, palavras de Jesus contando uma parábola. E é tão gostoso quando a gente traz Jesus para o púlpito. Falar das palavras de Jesus. Poderíamos ter muitas referências bíblicas, mas eu estava pensando assim, Senhor, qual palavra compartilhar? E me veio no coração esse sentimento de compartilhar palavras do próprio Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 13, de 6 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. E se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Nós temos então esta parábola, e eu queria fazer uma oração aqui. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nunca volta vazia. A Tua palavra que sempre produz um resultado. Eu quero Te agradecer, meu Deus, por estes meus irmãos e irmãs que estão aqui presentes, por aqueles que nos acompanham no Instagram e por aqueles que assistirão depois na gravação. Em saber que o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. Abençoa este momento, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O tema da nossa mensagem é: Deus não desiste de você. Você pode falar, apontar para alguém aí, se você tiver com uma pessoa do seu lado, falar assim para ela assim: Deus não desiste de você. Pode falar de novo? Deus não desiste de você. Nós estamos diante de uma parábola contada pelo próprio Jesus, que fala de uma realidade, e nós queríamos rapidamente fazer uma analogia com a melhor idade, porque muitos poderiam estar aqui, como a Jaque mencionou, e este culto ele não vai acabar em nome de Jesus. Ao contrário, esse culto ele vai avançar, ele vai crescer, porque Deus vai usar vocês. E nós vamos ter mais pessoas aqui. Eu estou olhando para o meu lado esquerdo, mas haverá uma próxima vez em que nós vamos falar assim de forma ampla, porque Deus vai encher este lugar. Porque Deus não desiste de você, Deus não desiste de mim, Deus não desiste desta obra.
Deus não desiste deste ministério. E eu falo isso emocionado. E eu volto a dizer do meu carinho e do meu respeito que eu tenho por vocês. Da minha alegria. Já que se você soubesse como eu estou feliz por esse dia. Como a gente fica feliz. Porque hoje eu entendo. Hoje eu consigo entender. E eu estou falando com vocês, está passando um filme aqui na minha cabeça. Quantas vezes eu desobedeci o meu pai? E quantas vezes eu tive que reconhecer, ele estava certo e eu estava errado. Ele não desistiu de mim, ele me acompanhou. Ele, na sua carreira, junto com a minha mãe, fomos uma família muito humilde. Houve um período da minha infância que a casa onde eu morava, o chão era de terra. A sala, era cozinha e à noite era o quarto. E este cômodo, os fios, eles não eram embutidos na parede. As paredes eram só de tijolos. E durante toda a noite eu via minha mãe arrastando as cadeiras, forrando aquele chão de terra, porque era terra mesmo, meus irmãos, com o jornal. Colocava o colchão e quando chegava amanhecia o dia, eu ajudava a minha mãe a levantar o jornal, o colchão, e o jornal estava todo molhado de umidade. Isso eu carrego na minha mente até hoje. Mas o meu pai, minha mãe lavando roupa para fora e meu pai como chofer, motorista. Ele teve uma visão, ele entrou para trabalhar de chofer em uma faculdade e ele foi visionário, ele pensou assim: se eu permanecer neste lugar, as minhas crianças vão crescer e elas vão estudar aqui e elas não vão precisar pagar a faculdade. E meu pai trabalhou, se eu não estou equivocado, foi 18 ou 19 anos neste local. E o benefício do funcionário era uma faculdade particular. O filho do funcionário não pagava a faculdade. E a minha família, eu sou o filho mais velho e tenho mais 2 irmãos. E os 3 se formaram nessa faculdade. Meu pai engoliu muito sapo, como diz o ditado. Mas ele sabia que era um benefício. Então hoje eu honro meu pai e dizer que o que ele fez por mim me fez estar hoje aqui contando essa história para vocês. Ele deixou um legado na minha vida e esse legado ele não pode morrer comigo. Eu preciso compartilhar essa alegria, esse valor da família. Eu preciso transmitir isso para minha filha. E ela, antes de dormir, ela fala: bênção, pai. E muitos jovens não falam nem mais isso. Mas a minha filha hoje, ela tem 19 anos e ela fala: bênção, pai. Porque eu aprendi que é importante receber a bênção dos pais. Por isso a nossa alegria. Então, meus queridos, estamos diante de uma parábola. O dono de uma grande vinha tinha uma árvore de estimação, uma figueira. No meio da plantação de uvas, uma figueira. No meio de muitas parreiras, uma árvore diferente, que produzia figos e não produzia uvas. Quem sabe era a uva Itália, a Rubi, que a gente está acostumado aqui, as outras, a Thompson e outras, né? A uva pequenininha, a uva maior, a uva com caroço, sem caroço. Mas existia uma figueira que estava ali
e não conseguia se produzir. E esta figueira, por 3 anos, o dono daquele pomar, o dono daquela vinha, citou: olha, eu perdi a paciência, eu vou cortar, porque o que adianta ficar cuidando desta figueira aqui, se ela não produz nenhum fruto? Ela vai estar, inclusive, roubando a seiva da terra, os nutrientes da terra, que alimentam hoje as uvas. Mas, queridos, o administrador da vinha, aquele que cuidava, aquele que verificava nas parreiras se tinha alguma praga, se tinha algum parasita, aquele que podava a árvore, aquele que cuidava dos frutos, estava ali acompanhando todo o desenvolvimento e sabia o tempo da safra, sabia: opa, está chegando o tempo de colher a Itália, está chegando o tempo de colher a Rubi, e cada uma dava o seu fruto no tempo específico. E quando eu estava lendo, eu falei: Senhor, mas por que essa figueira, ela não dava o fruto? E eu comecei a pesquisar para tentar entender o porquê dessa figueira. E antes de contar as diferenças e o que eu descobri, eu queria mais uma vez relatar sobre vocês que estão aqui, que cada pessoa que está aqui tem uma história. Eu não sei se todos aqui são cariocas. Quem nasceu aqui no Rio de Janeiro, levanta o braço. Ok. Quem nasceu no Nordeste? Tem alguém aqui que nasceu no Nordeste? Temos. Pernambuco? Olha só, os meus pais eram pernambucanos, eu sou carioca. Então, tem sangue nordestino aqui correndo nas minhas veias também, tá bom? Para os cariocas, tem sangue de carioca correndo nas minhas veias também. Quem aqui é de outra região? Juiz de Fora, né? Aqui região sudeste. Minas também? Oi? Barra do Piraí, estado do Rio. Bom. Pará? Olha só, lá da região norte. Tem uma dupla ali do Pará, né? Também? Que bom. Então, meus queridos, cada um de vocês tem uma história. E nessa história aconteceram os desafios, aconteceram as frustrações, tristezas, pessoas queridas que partiram, pessoas que a gente amava e que deixou de amar a gente, pessoas que a gente depositava nelas uma confiança, depositava nelas um bom relacionamento e de repente essa pessoa nos traiu sem motivo nenhum, se levantou, pessoas que a gente menos esperava começou a caluniar a gente e a gente ficou no meio de uma videira se sentindo uma figueira. Olhando ao nosso redor, quantas vezes, será que isso já aconteceu com você ou só comigo? Em que você olhava assim ao seu redor, via as pessoas alegres e você fala assim: poxa, eu queria tanto ter um pouco de alegria. E eu vivi muitas experiências na jornada da vida. E creio que ainda viverei muitas, e o Senhor em todas estará comigo. Porque no tempo em que eu era criança, com a casa, na estrutura que tinha, eu dou graças a Deus, porque foi de lá que o Senhor me tirou para hoje estar aqui compartilhando uma experiência com vocês. Foi deste cenário, foi de um berço, de muita humildade. Sempre estudei em escola pública. O pastor Josué sempre fala, né, da escola pública. Eu falo assim: pastor, eu sei o que é isso.
Eu sei que quer chegar numa sala e não ter uma cadeira para você sentar direito, você não ter um professor porque ele faltou, porque entrou em greve e etc, etc. Quantas vezes a gente se sente como essa figueira? A gente olha ao redor, todo mundo produzindo fruto, e você querendo produzir e não consegue. E aí vem alguém e fala assim: não está produzindo fruto, vamos cortar agora, isso aqui está tomando tempo, isso aqui não tem valor, isso aqui não serve para nada, vamos cortar agora. E ele não quis, o dono da vinha, ele não quis fazer de qualquer maneira, ele chamou o experiente para fazer isso, ele chamou aquele que cuidava. E quando ele vai, aquele administrador, quando ele toma conhecimento da ordem, porque ele era obediente, ele era como que um empregado, ele era como que um prestador de serviço, e ele estava ali para cumprir uma missão, e a missão dele era fazer com que produzisse frutos. E ele recebe essa missão de cortar a figueira. Quem sabe na sua vida você já recebeu também essa missão de cortar a figueira, de desistir de alguém, desistir de um filho, desistir de um irmão, desistir de um parente e dizer assim: esse aí não tem jeito, esse aí não vai dar certo, esse aí nunca vai conseguir fazer nada, esse aí nunca vai conseguir produzir um fruto, esse aí nunca vai dar resultado para nada, é melhor desistir, é melhor cortar. Mas eu, como eu mencionei, eu quis entender. E aí eu tomei conhecimento que a videira, ela é produzida em temperaturas bem frescas, no frio. É no frio em que a temperatura é apropriada para produzir uvas, enquanto que a figueira, ela é produzida no clima tropical. Então, foi uma grande diferença, isso me gerou um impacto, porque eu fiquei pensando assim: uau, a uva precisa ser produzida, comparando com a nossa região, lá no sul, onde a gente está tendo as enchentes, e possivelmente as plantações de uva, as parreiras foram afetadas, e a figueira precisa ser produzida no Nordeste, onde tem um clima tropical, mais quente. Então são ambientes apropriados. Então, para que a gente possa produzir frutos, nós temos que estar no ambiente apropriado. E quantas vezes a gente se sente fora do terreno apropriado? Eu queria dar uma boa nova para vocês, queridos e queridas que estão aqui. Vocês estão em terra fértil. Vocês estão em terra que produz frutos. Vocês são como o Salmo 1. Você. Todos vocês são, como está no Salmo 1, como árvores plantadas junto aos ribeiros, cujas suas raízes encontram água, e tudo que vocês fizerem será bem sucedido. Em outra versão da Bíblia fala assim: e tudo que fizer prosperará. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Que você hoje, ao retornar para a sua casa, você leve na sua mente e no seu coração: tudo que eu faço será bem sucedido no Senhor. Tudo que eu fizer prosperará no Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Queridos e queridas, ser figueira e não produzir frutos. Já descobrimos uma primeira situação: o clima.
o ambiente não era propício ali para produzir. Outro detalhe agora, é que quando você planta a uva, e ela, para começar a produzir, para nascer os ramos e começar a produzir, leva de 85 a 180 dias para começar a produzir o primeiro cacho de uva. Então, se você aí, com todo respeito, as irmãs que estão aqui, que gostam de uma planta, como minha mãe, ela fala com as plantas, ela dá bom dia para as plantas, e a gente chega em casa, a casa da minha mãe é uma casa de boneca hoje, é tudo no detalhezinho ali, é o porta-retrato, é o jarro de planta ali, que eu falei assim, meu Deus, quanto carinho, quanto detalhes, as plantas verdes, vivas, e ela dá bom dia, ela conversa com as plantas. Quem sabe alguma irmã aqui vai comer uva hoje, vai pegar o caroço e vai assim, vou fazer um teste. Vai plantar, e o que eu pesquisei, de 85 a 180 dias, vai sair o primeiro cacho. Enquanto que a figueira, vamos ler aqui o versículo de novo. O versículo de número 9. Não, versículo de número 8. Respondeu o homem, Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela, e adubarei. Se der fruto, no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. E aí eu fui, aqui no versículo 8, quanto tempo ele pediu? Quanto tempo? Vamos falar juntos? 1 ano. Então esse administrador pediu 1 ano. E eu fui pesquisar quanto tempo a figueira leva para produzir os primeiros frutos. 365 dias. 365 dias corresponde a 1 ano. Aquele administrador sabia muito de uvas, mas ele sabia também muito da figueira. Ele não pediu 80 dias, ele não pediu 180 dias, porque ele sabia que esse tempo não seria suficiente para aquela figueira produzir os frutos. Mas ele falou, eu vou cavar ao redor, eu vou colocar adubo, eu vou colocar nutrientes, eu vou cuidar, e daqui a 1 ano, ele já falava com propriedade, ele já falava com certeza, ele falava assim, olha, se não der, já viu aquela situação que a pessoa fala assim, olha, eu tenho certeza, como a minha irmã que está aqui, qual o seu nome, irmã, com a sua blusa vermelha? Oi? Rosalina, eu tenho certeza absoluta que a blusa que a irmã está utilizando é vermelha. Pronto. E todo mundo vai olhar e vai falar assim, é isso mesmo. Só se tiver um daltônico aqui, que vai falar que é uma outra cor. Mas aquele homem, quando ele falou, me dá só mais 1 ano, porque eu tenho, em outras palavras, ele estava dizendo assim, eu tenho certeza. E eu queria, já caminhando para o encerramento dessa palavra, dizer para vocês que esse administrador, eu quero 2 lições rapidamente compartilhar aqui com vocês. A primeira, que esse administrador da vinha, ele é uma analogia do Espírito Santo, que cuida das uvas, mas também sabe cuidar da figueira. Se hoje você veio aqui, está se sentindo uma figueira e não está produzindo frutos, e você tem ficado triste porque a sua vida tem sido uma vida sem frutificar,
Porque diz o ditado que árvore que dá frutos é que leva pedrada. Árvore que dá frutos é que eu lembro do tempo de criança aí, comer manga, amêndoa, que hoje a gente vê estragar no chão. Quando eu era pequeno, eu comia tanta amêndoa, gente. Era chinelo que ficava preso na árvore e você tinha que subir na árvore para tirar o chinelo, para tirar. Faz isso também, querido? Tinha umas que você mordia assim e o fundo dela era branco. Assim, opa, essa daqui é branca, mas eu gosto da vermelha. Aí você ficava procurando. Ah, meus queridos. O Espírito Santo. Romanos capítulo 8, de versículos de 26 a 28, diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O Espírito Santo está intercedendo por você. O Espírito Santo está dizendo assim: eu vou cavar ao seu redor. Eu vou colocar adubo. Eu vou te monitorar. Eu vou visitar você todos os dias. Eu vou regar você todos os dias. Em um novo ciclo, você vai produzir frutos. E eu creio, e eu queria, já caminhando para o encerramento, dizer que Deus está te dando um novo ciclo. Um novo ciclo. Eu não estou te dizendo mais um ano, não é isso. É um novo ciclo. E os ciclos de Deus pode ser ciclo de anos, pode ser ciclos específicos, mas eu quero declarar em nome de Jesus que Deus está te dando um novo ciclo. Se você se sente uma figueira no meio da vinha, o Senhor está te oferecendo mais uma oportunidade para que você possa produzir frutos. O Salmo 79, versículo 9 diz assim, Salmo 79, versículo 9: ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do seu nome, livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Então, nesta manhã, nós estamos aqui para dizer: Senhor, nos ajude. Senhor, ajude o pastor Josué na sua recuperação. Senhor, ajude o povo lá do Rio Grande do Sul para que essas águas elas retornem aos níveis normais. Senhor, me ajuda que estou aqui. Ao filho que foi fazer o exame, da irmã que orou aqui, ou pessoas que tenham algum parente, ou você que esteja necessitando de algo, ou o meu irmão aqui que falou dos seus irmãos que precisam ter um encontro com Jesus. Deus está nos concedendo um novo ciclo. O Espírito Santo vai cavar ao nosso redor, vai preparar a terra, vai ajustar as suas raízes, vai colocar a água da vida. E você, repita-se comigo, e eu, fale com fé, diga assim: e eu produzirei muitos frutos. Você pode olhar para a pessoa do seu lado e falar assim para ela: e você ainda vai produzir muitos frutos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Seja por adversidade. Se por adversidade, meus queridos, estão tentando lançar fora a sua vida, Deus não desistiu de você. Da mesma forma como aconteceu com a figueira, o Espírito Santo intercede por você.
Se você estava se sentindo diferente das demais pessoas, sem a oportunidade para produzir frutos, eu quero dizer para vocês, você vai produzir frutos. E Deus vai honrar a sua vida.